Olá, boa tarde. Estou aqui, sou a Filomena Pastor, da Portugal Venture. Começo por dar as boas-vindas a todos os participantes e a todos os interessados nesta iniciativa da Portugal Ventures. Eu, se calhar, ia começar só para vos dar aqui nota de pequenos aspectos mais técnicos deste webinar, por forma a que seja mais fácil. Eu iria pedir que depois da apresentação que vou fazer das novas calls, que vai ser muito sumário, que os participantes pudessem pôr as questões e as dúvidas que tenham por escrito. Nós procuraremos responder a todas, mas aquelas que não conseguirmos fazer aqui terão uma resposta depois via e-mail ou via a mesma via, mas não ficarão sem resposta. Poderemos não ter capacidade de acomodar todas elas aqui no webinar. Dito isto, eu começaria por avançar com a apresentação. Talvez uma pequena, enfim, só dar um highlight muito enfim, resumido da Portugal Ventures. Vários de vós já nos conhecerão, espero que sim. De qualquer forma, só dar nota, portanto, nós gostamos de pensar que somos uma capital de risco, de facto, de referência no mercado nacional. O nosso ADN já vem de um acumular de quase 3 décadas de experiência. Enquanto Portugal Ventures, com aquilo que fazemos hoje, existimos desde meados de 2012, e desenvolvemos muito neste nosso ADN, de facto, a ambição de investir em startups que elas próprias tenham uma ambição global. Enfim, acho que quando temos motivos para nos orgulhar devemos fazê-lo e, portanto, nós fomos considerados recentemente como a capital de risco mais ativa em Portugal. Temos como missão, de facto, investir de forma muito proativa em startups que estejam em todas as fases de desenvolvimento, ainda que tenhamos começado e apostado muito no início nas fases de seed e early stage, onde ainda hoje temos uma particular atenção, estando a desenvolver agora também, enfim, investimento também na área do early growth, portanto, acompanhando estes ciclos de crescimento das startups. Estas startups naturalmente têm-se caracterizado na sua maioria por serem startups de base tecnológica ou de forte cariz inovador e devem ter sempre presente em algum momento da sua estratégia a necessidade e a vontade de crescerem para o mercado global, de serem competitivas não apenas e em alguns casos não necessariamente tendo como referência o mercado nacional, mas acima de tudo tendo como referência o mercado internacional. Desde 2012, que é aquilo que nos caracteriza enquanto Venture Capital, nós já olhamos para mais de 1.800 projetos. Temos um portfólio que ao longo deste período, ascendeu a 140 milhões de euros investidos e correspondeu a investimento em ou cerca de 110 novas startups. De facto, é um trabalho herculeano, nem sempre teremos acertado, faz parte, mas gostamos de pensar que ao longo destes 7 anos temos vindo também a aprender com as nossas startups, com os nossos parceiros, e hoje estaremos capazes de fazer melhores investimentos e também começar a ter bons exits. Basicamente, hoje, como, enfim, já vimos fazendo há alguns anos para cá, de uma forma estável, nós temos investido em aquilo que chamamos 4 verticais, que eles próprios são relativamente alargados. Temos investido desde 2012 e começámos por aí, diria eu, em digital, portanto, tudo o que seja enterprise, SaaS, security, AI, marketplace, mais recentemente blockchain, IoT. Como disse, começámos por investir por aqui, numa altura em que haveria uma pouca aposta estruturada nestas áreas. Hoje já somos uma presença muito relevante e temos também agora outras áreas que temos vindo a desenvolver mais desde 2014
que é a área de Engineering Manufacturing, portanto, com investimentos na parte dos novos materiais, eletrónica, robótica, clean tech, enfim, agrotech e citech são áreas mais recentes especificamente, mas isso não nos impediu no passado de fazer investimentos nestas atividades. Life Science tem sido uma característica também da Portugal Ventures, ainda hoje é uma entidade de referência nestes investimentos, até porque não há muitos operadores no mercado a fazê-los. Hoje estaremos mais na área de MedTech, Digital Health, diagnósticos, mas de facto é uma área que requer uma expertise e um investimento a muito longo prazo, no qual a Portugal Ventures tem mantido uma presença relevante. E por fim, uma outra área que também vem connosco desde 2012, que é a área do turismo, seja no modelo de turismo tech, seja investindo em turismo não tech. É talvez o único vertical onde a componente não tech tem uma relevância também muito importante. E, portanto, aqui não estamos propriamente a investir em hotéis, mas estamos a investir em formas de dormidas, mas inovadoras, conceitos diferentes, quiçá mais intimistas e mais ligados ao espaço territorial onde se integram, novas formas de captar turismo, de desenvolver a fixação de fluxos turísticos, como temos aqui alguns casos na área dos vinhos, na área da náutica, na área do turismo equestre, isto na parte não tech, e depois na parte tech, de facto, muitas das vezes é aplicar várias das tecnologias que já referi atrás, especificamente orientadas para a área do turismo. Só dar aqui uma nota, nós também aproveito para dizer, nós internamente, nas nossas áreas de negócio, refletimos esta estrutura, ou seja, temos áreas de negócio que estão especializadas na área digital, equipas de negócio que estão especializadas na área de engenharia e manufacturing, equipas de negócios exclusivamente a olhar para projetos na área do turismo e obviamente, também na área de life science. Os estágios que hoje investimos, como digo tanto, é seed e early stage, em que aqui já vamos para a componente do early growth ou do growth, consoante o estágio da empresa, do projeto. Podemos ir um pouco mais à frente, nomeadamente em séries normalmente tipicamente associadas, séries de investimento tipicamente associadas em fases mais à frente, mas nesse caso privilegiamos investimentos na carteira, ou seja, ajudamos a crescer o nosso portfólio para além do que possa ser este early growth. Genericamente, investimos em startups que tenham a sua sede ou que tenham uma atividade relevante em Portugal, e é para essa atividade relevante em Portugal que investimos, sem prejuízo de podermos participar em estruturas que possam, ainda com algumas limitações, não estar em Portugal. O investimento tem que ser claramente destinado a desenvolver uma atividade de forma sustentada e demonstrável em Portugal. Nós temos aqui, em termos de forma de investir, nós investimos com tickets que vão de 300k até 1,5 milhão, de acordo com o setor e os estágios. Isto é o que poderemos fazer. Neste momento, até por uma questão de gestão, estamos a fazer tickets até ao limite de 1 milhão. Este 1,5 milhão, por vezes, é para os tais estágios mais à frente de desenvolvimento, ou então mais especificamente para a área de life science, como todos compreendemos, são de exigibilidade mais considerável em sede de algumas aplicações. Temos claramente, desde o primeiro dia, privilegiado o co-investimento com parceiros nacionais e internacionais. Se mais conseguíssemos, mais faríamos. Nem sempre temos conseguido ter do lado, digamos assim, do ecossistema essa disponibilidade, mas é algo que estamos a trabalhar. Investimos por tranche, de acordo com o cumprimento de milestones. É uma boa prática, não é uma inevitabilidade, mas o que dizemos é que nós gostamos de começar a ver o efeito do nosso investimento e principalmente conseguirmos aferir até que ponto é que as equipas
das startups conseguem entregar aquilo com o qual se comprometeram. Temos uma participação na estrutura acionista da empresa, portanto, claramente nós investimos no capital da empresa. Obviamente que acompanhamos estruturas mais atuais de investimento, portanto, não estamos com isso a dizer que não fazemos saves, não fazemos convertibles, mas sempre numa lógica de ter uma participação acionista. O que nos move é isso. Normalmente integramos o Conselho de Administração da empresa numa lógica de ajudar a empresa a implementar o projeto e também de alguma forma de ajudá-la a cumprir aquilo que foi a promessa feita. Nós temos enfim, atualmente a Portugal Ventures está sempre num estágio de procurar reforçar o seu funding, como é natural, com a cadência de investimento que temos. Portanto, ao longo destes anos temos investido, enfim, um portfólio com cerca de 140 milhões de euros. Obviamente temos que estar sempre a procurar novo funding. Neste momento nós temos disponível para investimento à roda de 11 milhões de euros. Estes 11 milhões de euros têm algumas especificidades, ou seja, nós temos algum valor que está especificamente alocado para seed, ou seja, podemos investir mais, mas há pelo menos 500 mil euros que serão só para investir em seed. Se outros projetos mais houver também temos essa disponibilidade. Em termos de regiões, nós estamos a privilegiar as regiões do Alentejo, porque temos de facto uma componente de um fundo que está alocada, ainda que num valor relativamente pequeno, e estamos também a privilegiar o norte e o centro de Portugal, neste caso mais vocacionados para investimentos em early stage growth. E temos pelo menos 7 milhões de euros alocados a estas áreas. Em termos de o que é que as startups podem procurar junto a Portugal Ventures, e nós tudo faremos para providenciar. Para além do dinheiro, naturalmente, que é importante, mas não é único, nós acreditamos que temos uma rede de contacto com investidores e parceiros estratégicos muito relevantes e que procuramos sempre pôr ao serviço e à disponibilidade das startups. Tenham elas engenho e vontade de aproveitar e de potenciar essa rede. Esta rede é uma rede que vem sendo construída ao longo destes 7 anos e começou praticamente do zero. Nós temos mais de 20 parceiros de capital nacionais, temos mais de 70 parceiros ao nível da ignição, que vão desde associações, incubadoras, aceleradoras, clusters, com quem estamos a aprofundar mais recentemente a nossa colaboração, universidades, na sua maioria nacionais. Temos mais de 200 peritos nacionais e internacionais que nos apoiam fundamentalmente no assessment nos projetos, mas muitos deles, ou alguns deles, são também relevantes no apoio ao próprio portfólio após investimento, e esta rede é algo que nós estamos sempre a trabalhar e a procurar melhorá-la, seja em quantidade, seja em qualidade. Enfim, também entendemos que, aliás, é a nossa obrigação, ao final deste tempo todo, termos know-how e track record no acompanhamento deste longo portfólio que já construímos, quer com aquilo que têm sido casos bem-sucedidos, quer também com alguns menos bem-sucedidos, mas que nos permitiram também fazer lessons learned e perceber o que é que poderemos e devemos melhorar e o que é que também devemos transmitir aos novos empreendedores e aos novos parceiros, o que é erros que eventualmente não faz sentido voltar a fazer e ajudá-los a não cometê-los. Como digo, o facto de nós nos termos vindo a especializar, enfim, algumas áreas com mais longevidade e com mais trabalho, outras mais recentemente, é também uma tentativa nossa de responder às necessidades de termos análise e acompanhamento especializados ao nível das atividades e dos setores e das tecnologias, e portanto daí temos feito a opção de termos equipas de facto especializadas. E portanto privilegiamos aqui sempre o que chamamos de Smart Investments, que é associando o nosso expertise, mas também pondo esta rede de contactos com investidores e parceiros ao serviço do portfólio. Voltando aqui, ainda aqui àquilo que hoje nos traz aqui,
que são as calls que o Portugal Ventures lançou. Portanto, presentemente a Portugal Ventures tem 5 calls, que estão todas elas abertas e qualquer empreendedor se pode candidatar. Como funciona? Enfim, talvez tornando mais específica a call do turismo, porque a call do turismo de facto tem características próprias e tem fundos próprios. Todas as outras calls, digamos assim, são portas de entrada que de alguma forma estão especializadas porque permitem-nos, aos empreendedores e a nós, segmentar os projetos e como que dar uma atenção especializada para cada conjunto de projetos. Procuramos também privilegiar e chamar a atenção para investimentos que provavelmente numa call MVP, que é a nossa call tecnológica mais antiga, vamos chamar assim, que está ativa, que é uma call mais genérica, nós com as outras calls estamos a procurar basicamente chamar a atenção e captar empreendedores em áreas que, enfim, hoje tornam-se mais faladas, mas que ainda não têm uma oferta direcionada. Como disse, qualquer uma destas calls está aberta portanto, qualquer uma delas podem submeter. Por vezes, isto nada na vida é estanque, e ainda bem que não é, porque quando é estanque quer dizer que a probabilidade de ficarem coisas de fora é maior. Portanto, nós optámos por fazer calls que podem ter alguma sobreposição, é verdade, mas não tem mal, porque se entrar na call blue e afinal não era bem blue, era green, não é por causa disso que não vai ser analisado e que não vai ser visto. Comum a todas estas calls, enfim, e depois o turismo se calhar deixaria para o último e falaria só especificamente da call do turismo. Portanto, toda esta call, a call blue, a green, a agrotech, bioeconomy e a MVP, têm em comum o que já vos disse, portanto, são investimentos entre 300 e 1 milhão de euros. Vocês dirão, falávamos um bocado de 1,5 milhão. 1,5 milhão tem aquela especificidade de ser mais orientada para os projetos de life science. E, portanto, estamos muito orientados para projetos que tenham uma base científica e tecnológica, de facto, em que haja soluções inovadoras e soluções inovadoras que possam ser demonstradas numa primeira fase no mercado nacional, eventualmente, mas que têm que ter uma capacidade de escalabilidade e de resolver um problema à escala global. Obviamente que é um aspecto positivo no projeto se ele também se enquadrar com cadeias de valor ou de desenvolvimento de setores que são cruciais para a economia portuguesa e que, portanto, de alguma forma podem se integrar num movimento de efeito de arrastamento. Uma característica dos projetos, de qualquer forma, é que são projetos que devem ter já um protótipo. Esse protótipo é um protótipo que deve ser um protótipo ou funcional ou mesmo comercial, dependendo do que estejamos a olhar. Se estivermos a olhar para um projeto, por exemplo, na área digital, um protótipo funcional não é uma coisa relevante. O que é relevante é um protótipo comercial que demonstre que o mercado utiliza e tem a potência pela solução, que há users interessados na mesma. Se estivermos a falar na componente, por exemplo, na robótica, o protótipo tem que ser robusto do ponto de vista funcional e deve já ter algum fit com aquilo que os end-users possam pretender, ou seja, não adianta ter uma coisa que funciona muito bem, mas depois não resolve nenhum problema perfeitamente identificado e não resolve da maneira como o mercado entende que deve ser. Portanto, isso prende-se com a segunda questão, que é haver alguma validação já pelo mercado. E de preferência deve ter já primeiros clientes ou possíveis utilizadores já angriados. No caso dos projetos growth, deve ter já uma tração demonstrada. É importante ter, enfim, depois mais à frente veremos que nos projetos com estágio growth já tem que haver claramente demonstração de tração e de capacidade de escalabilidade e de crescimento. Outras características que o projeto ou a empresa deve ter, portanto, como disse, deve ser portuguesa ou com atividade em Portugal, e o investimento então é para suportar essa atividade em Portugal. Nós temos privilegiado os projetos com atividades na região Norte-Centro ou Alentejo e excluímos empresas com sede em Lisboa, Valteiro, Algarve e regiões autónomas por razões que têm a ver com a origem de parte dos fundos com que investimos e que nos criam, portanto, um conjunto de restrições, temos que as respeitar.
nomeadamente fundos comunitários que participam em fundos que gerimos. Até ao momento do investimento, e agora temos aqui algumas nuances, mas até ao momento de investimento poderemos ter projetos que não podem ter mais que 3 anos de exercícios completos até a data da sua atividade e claramente aí estamos a falar com projetos mais seed. Para projetos que sejam localizados na região do Alentejo, Norte e Centro, então poderemos estar a falar de projetos que já estão a desenvolver novos produtos ou serviços e, portanto, já estão numa fase mais growth, mesmo que seja early growth, e até no caso do Centro e do Norte, deverão ter já uma primeira ronda de capital. Ou seja, já deve ter havido um investimento seed ou pré-seed feito por um VC, Business Angel. Em qualquer caso, dos casos, na fase early stage ou early growth, como a gente, enfim, também chama, eu diria que não podem estar no mercado há mais de 7 anos, desde a sua primeira venda, digamos assim, o que também dá espaço para, de facto, termos aqui um early stage robusto. Só em termos da forma como nós, enfim, investimos, isso não mudou. Quem conhece a Portugal Ventures saberá, há um período de submissão, enfim, nós gostamos de pensar que o nosso formulário é simples, é intuitivo, não quer dizer que não seja necessário mais informação, mas ela será depois feita no contacto que é tido com o gestor de projeto, com o promotor. O nosso compromisso, de facto, é, desde a data da submissão, tentarmos ter um pré-screening em 15 dias após a submissão online. E esse pré-screening, basicamente, o que vai aferir é se, primeiro, temos a informação mínima para poder analisar, nesta fase, a iniciativa, ver até que ponto é que se enquadra no que são estas condições de elegibilidade que nós definimos e até que ponto é que o projeto, no seu conjunto, parece fazer sentido e parece ter interesse. Portanto, não estamos a comprovar se tem ou não, é uma primeira impressão. Em 15 dias, portanto, respondemos, ou até 15 dias, procuramos até que seja antes, e se for o caso, então, avançamos para uma análise aprofundada, e a análise aprofundada tem algumas etapas, que é uma etapa de análise pelo próprio o responsável aqui da Portugal Ventures, e ao mesmo tempo terá ali uma fase importante, que é a fase do painel de peritos, que são peritos nacionais e internacionais que nos ajudam a fazer o assessment, há um pitch, há um período de Q&A e depois pode haver mais esclarecimentos adicionais que possam ser pedidos. Também é nosso objetivo que dentro deste processo, de facto, nós possamos ter condições, nos casos que vão até aí, temos uma proposta de term sheet até 90 dias após a data da candidatura. Depende de nós, mas também depende de vocês, da capacidade de resposta que têm às questões que são colocadas nos vários momentos e à qualidade dessas respostas. Eu julgo que todos compreendem isso. De qualquer forma, se quiserem conhecer as matrizes dos nossos documentos, nós temos publicados online, portanto temos promovido a transparência para que fique claro e vocês saibam com o que é que podem contar, e portanto quer o regulamento das calls, quer as características genéricas que os projetos devem, enfim, preencher, a minuta term sheet e o exemplo do formulário estão disponíveis no nosso site. Olhando agora especificamente para as calls em aberto, para estas 4 calls, só muito genericamente, portanto, elas são relativamente autoexplicativas. Temos a call Blue Economy, que é uma parceria com, enfim, com o Fundo Azul, no âmbito do que são as orientações para esse fundo da política do mar da Direção-Geral. Nós aqui temos, basicamente, o que estamos a privilegiar é tecnologias e inovação que resultem ou se apliquem a estes verticais, portanto, a aquacultura, a biotecnologia marinha, energias renováveis, e nós aqui estamos a falar desde projetos de digitalização marítima e logística portuária, soluções que sejam de base tecnológica e inovadores para o setor das pescas, ou seja, não é para fazer mais do mesmo, é para fazer coisas em que a tecnologia ou a inovação traz alguma disrupção e traz principalmente competitividade, mais uma vez, a uma escala global.
Essa inovação também pode ser aplicada à construção naval, pode ser aplicada ao shipping. Também estamos a olhar para iniciativas na área da inovação tecnológica ou propostas inovadoras na náutica de recreio, por exemplo. O turismo também, aquilo náutico, mas não tem que ser exclusivamente náutico, pode ser aproveitamento de folhas de áreas, enfim, marítimas ou lagos ou rios, também está a ser olhado com particular atenção. Obviamente que, se calhar, com menor dimensão ou, em alguns casos, sem essa dimensão, no caso de alguns projetos na área do turismo, as propostas de valor devem ser sempre escaláveis e com potencial de mercado, que não apenas em Portugal. Não quer dizer que não possam começar com um teste ou um proof of concept cá, mas devem ser escaláveis, desse ponto de vista. Só dar aqui uma nota, a Blue tem uma parceria com o Fundo Azul, como viram, e que basicamente o que funciona é que o Fundo Azul terá aqui, nos projetos que sejam apoiados pela Portugal Ventures, terá aqui a possibilidade de uma majoração, vá lá, de um complemento, se for essa a vontade também do empreendedor, e se o projeto também assim o enquadrar, que pode ir até 10% do valor investido pela PV num financiamento reembolsável até 8 anos. Depois, na Coal Green Economy, basicamente também o que aqui estamos a olhar é para projetos que incorporem de forma relevante e que seja diferenciadora soluções nas áreas da produção, consumo, gestão de resíduos, matérias secundárias, portanto estamos aqui a falar de biomassa, na área da matéria de base biológica. Pode ser projetos que, de alguma forma, enderecem do ponto de vista das novas tecnologias, ou novos processos, ou novos materiais, questões tais como substituir plástico, reutilizá-lo, ou reciclar, ou recuperar polímeros que sejam de alguma forma considerados nocivos para o ambiente. A questão do desperdício alimentar também estamos a olhar para ele com especial atenção. Ao nível da construção e demolição, como trazer aqui eficiências do ponto de vista ambiental que tenham interesse económico. Portanto, há aqui um conjunto de projetos nestas áreas que, enfim, nós já estamos a tentar encontrá-los e alguns têm aparecido e que têm que, no fundo, oferecer soluções alternativas mais favoráveis ou menos penalizadores para o ambiente e economicamente interessantes e que resolvam um problema que não seja apenas à nossa escala, mas que seja à escala global. Por fim, ao nível da Coal Agrotech Bioeconomy, nós, enfim, basicamente estamos a olhar investimentos em tecnologias e nós podemos estar aqui a falar em TICs, em IoT, em novos equipamentos, em novos processos, em modelos de negócio disruptivos, em produtos, em novos materiais que se apliquem de alguma forma nas seguintes indústrias ou atividades, que são as que estão aqui listadas. Portanto, ou seja, nós não investimos no investimento que é para comprar um terreno para produzir de forma mais económica, por via, digamos, de poder fazer uma gestão mais económica do terreno, de uma determinada cultura. Investimos provavelmente numa forma de produzir essa cultura que é inovadora, que é mais competitiva, ou que dá mais rendimento, ou que faz menor recurso a recursos naturais, por exemplo. Portanto, eu poderia dar aqui vários exemplos, portanto, ao nível da proteção e gestão florestal, estamos a olhar com especial atenção para tecnologias ou processos inovadores na área dos incêndios e a detecção precoce dos incêndios, e não tem necessariamente a ver com estas temáticas destes últimos anos, porque não aqui em Portugal também terá, mas porque isto é um problema à escala global. E nós, portanto, percebemos isso. Por outro lado, na parte do regadio e da otimização da água, por exemplo, estamos a olhar mais para projetos que permitam, projetos que através da tecnologia de processos permitam o menor consumo por unidade de produto e não tanto para projetos que de alguma forma façam um deploy numa maior capacidade de rega. Portanto, aqui é mais o que conseguimos poupar e menos conseguir integrar mais recursos naturais.
Na área da alimentação saudável, da agropecuária, da agroindústrias e da agricultura biológica e produção animal, estamos a olhar para, ou gostaríamos de olhar para tecnologias que permitem o aumento da produtividade, a diminuição dos custos energéticos, da mão de obra, da água e o aproveitamento dos subprodutos. Enfim, e depois também temos aqui nas áreas da fitofarmacêutica, fitoquímica, engenharia genética e biotecnologia, também olhamos, enfim, não temos tido muitos projetos ou muito, mas é uma área que também olhamos com alguma atenção. Aqui já com um aporte grande da nossa área de Life Science. Por fim, mantemos a call MVP, é uma call transversal, é uma call que, enfim, temos optado por manter porque dá uma abordagem diferente, dá uma abordagem por via das tecnologias e não necessariamente das aplicações. E entendemos que é de manter esta call. Por último, esta call tem um aspecto muito relevante que é a call por excelência da área de Life Science. Não que a Life Science não tenha alguns picos na área da biotecnologia, nomeadamente nas outras calls, mas esta por excelência é a call que permite fazer o acesso aos projetos típicos de Life Science na área de diagnósticos, medtech, terapêuticos. E que permite, portanto, e que prevê aquele ticket que pode ir até um valor relativamente mais elevado. Por fim, só uma pequena palavra, eu não vou, enfim, falar muito. A call do turismo é uma call específica, também é uma call entre os 300 mil e 1,5 milhão de euros, portanto, neste caso é uma call mais robusta, em projetos não tech ou tech, e está muito alinhada com o que também são, aqui sim, com o que são as orientações também da própria política do setor do turismo para Portugal. Esta call irá favorecer projetos que tenham em conta a história, a arte, a arquitetura e o património cultural e natural, mas não se esgota nisto. Não é muito diferente em termos de exigibilidade, portanto tem que ter um protótipo e ser validado pelo mercado para projetos tecnológicos, deve ter preferência também primeiros clientes angrianos, no caso dos projetos tecnológicos, e deve ter, é especialmente importante naqueles que não são tecnológicos, ter um processo de licenciamento da atividade e ou de construção concluído, quando é o caso de ter construção, por parte das entidades competentes. Ou seja, não estamos habilitados a correr, digamos assim, a investir em projetos que ainda tenham este percurso para fazer. Esta call, de qualquer forma, vai haver um webinar específico no dia 9 de outubro, às 16h30, portanto estão todos convidados a participar, se assim o entenderem fazer. Dito isto, pedindo desculpa por ter sido... enfim, peço desculpa, não notei aqui um highlight, mas está aí, que é o que é que hoje já temos 31 empresas na área de digital, 28 em engenharia manufacturing, 15 na área de life science, 15 na área de turismo, 20, perdão, peço desculpa, e podem ver aqui também parte do nosso portfólio e consultarem também no site quer da Portugal Ventures, quer das próprias empresas, se quiserem perceber um bocadinho onde investimos. Agora sim, pedindo desculpa por me ter alongado, fico disponível para as vossas questões, sendo que estou a ver, agora terei que fazer aqui alguma enfim, tem aqui uma questão do Alexandre Pinto que refere, julgo eu que o que se está a perguntar é se um projeto que a solução seja baseada em webcams com uma API que seja calibrada por pixels, gravando quando a imagem induz uma possibilidade de incêndio. Enfim, eu estou aqui a manifestar uma opinião, não sei se é um promotor de um projeto, mas eu diria, o que eu posso dizer é que isto é uma área que nós temos visto vários projetos nesta área, é uma área muito desafiadora e é uma área que eu diria que é muito importante que quando sejam pensados desde muito cedo com um parceiro que esteja disponível para fazer, digamos assim, o trial, para fazer um primeiro trial. Mas enfim, tenho que pedir ao Alexandre Pinto que ponha aqui uma pergunta mais concreta. Depois, o que é que temos aqui? O nosso projeto, temos aqui uma pessoa que nos diz que o nosso projeto enquadra-se em 2 calls.
E pergunta se must we choose when applying, isto é alguém de fora. Yes, you can choose, but if you have any doubt, you can call us or send you an email for contact Portugal Ventures, and we can help you to decide what is the best call. Outra pergunta que nos fazem aqui é de que forma é que a economia circular, como base para projetos de turismo sustentável no impacto ambiental e social, encaixa nas vossas prioridades de investimento? Encaixa, claramente. Encaixa claramente. Tem duas portas de entrada aqui. Tem a porta de entrada especificamente pela call do turismo ou pela call também da green economy. Portanto, claramente tem encaixe e, portanto, poderá sempre estudar qual das calls tem o maior fit para aquilo que é o core do vosso projeto e optar por elas. Como viram, a call do turismo é uma call que tem maior músculo financeiro, pode ir até 1,5 milhões de euros por investimento. A call, a green apenas poderá ir até 1 milhão de euros, mas de qualquer forma, em qualquer delas encaixar-se-á. Por outro, perguntam-nos também se as calls pretendem entrar sempre como líder nos investimentos, caso outros investidores também entrem e já tenham concordado nos termos. Não sendo líder em particular, havendo outros investidores com experiência a entrar com montantes mais elevados, a PV exige ter assento no CA. Vamos cá ver uma coisa. Primeiro, a PV não exige ser líder nos investimentos. Nós olhamos para investimentos que, em alguns casos, nos trazem já uma minuta de term sheet. O que nós fazemos é o nosso assessment. Em alguns casos, procuramos partilhar o assessment que já foi feito. Não faz sentido, enfim, duplicarmos esforços em tudo. Não quer dizer que não façamos parte do nosso, não, e o que olhamos é para a tese de investimento que está por trás dessa term sheet e se concordarmos genericamente com ela poderemos fazer sugestões, mas enfim, tenderemos a aderir ou a sugerir algo, não impomos a nossa term sheet. Portanto, não temos que ser sempre líderes. Não sendo líder, não há uma resposta certa para o facto de podermos ter de exigirmos um assento no CA, ou seja, não é mandatório que o tenhamos, dependerá da percentagem que vamos ter, dependerá do conjunto de participantes, digamos assim, no sindicato, não é mandatório. Nos casos em que não tivermos, quereremos e sim ter um observador. Espero ter respondido a esta questão. Depois tenho aqui uma pergunta que é: quantas fases tem a apresentação de uma nova ideia, projeto? Bom, eu gostaria de chamar a atenção que nós recebemos novos projetos. Nova ideia estamos numa fase provavelmente pré-seed e nós não estamos vocacionados e preparados para esse tipo de projetos. Mas na Portugal Ventures, a apresentação de um projeto tem uma fase, ou seja, tem uma fase que é a fase de submissão online, no nosso portal, e depois tem um conjunto de fases intermédias, que tem um contacto com o gestor na fase de pré-screening, um contacto ou vários contactos, tem um contacto ou vários contactos na fase da análise aprofundada, tem pelo menos duas sessões de pitch junto a Portugal Ventures, ou seja, de fazer uma apresentação de 10 minutos com um período de Q&A por parte de peritos e de equipa interna da Portugal Ventures e até do próprio Conselho de Administração. Pelo menos estas fases terá, até a apresentação de uma term sheet. Depois, temos também aqui uma pergunta de se projetos sediados ou para serem investidos nos Açores, se estas calls podem ser utilizadas. As calls podem ser utilizadas na medida em que consigamos canalizar isto para um fundo que temos, mas com fortes limitações de investimento nos Açores. Podem, portanto, sem dúvida, o que se passa é que os fundos que temos sob gestão, conforme eu vos disse, em grande parte não são passíveis de investirem nos Açores. Temos um fundo específico que gerimos,
para os Açores, mas que neste momento tem algumas limitações, ou tem fortes limitações de investimento. Pronto, não podem investir mais que 200 capa. Estamos a falar exatamente do Açores Ventures, exatamente. Depois temos aqui alguém que nos pergunta que a sua empresa está registada em Lisboa, mas estão a prever fazer a produção, portanto, ter a sua unidade de produção em Cruz, se isso é aceitável. Yes, it could be acceptable, because Cruz is not Lisboa and Val do Tejo, and I believe the investments could be applied to that asset. Quando falam de co-investimento, faz-vos sentido investir num projeto que está parcialmente apoiado pela Grants? É assim, quer dizer, não temos nenhum obstáculo a que assim seja. O que vos posso dizer é que já temos alguns projetos, não muitos, enfim, eu pessoalmente estou afeta portanto sou responsável por uma área, uma business unit aqui da Portugal Ventures, não tenho a visibilidade a esse pormenor de toda a carteira, mas na minha área tenho 2 projetos que estão com processo de submissão em fases diferentes aos e-grants. Portanto, outra pergunta que está a ser feita aqui, um protótipo de um projeto de aquacultura, o que é necessário? Bem, eu não sei exatamente a pergunta. O que eu diria é que é preciso um protótipo funcional que demonstre que a tecnologia que está a ser aplicada ou que vai ser aplicada funciona e que neste caso tem que já ser demonstradora da diferenciação versus tecnologias e processos que já são utilizados. Esta call exige co-investimento ou Portugal Ventures pode ser um único investidor? É outra pergunta que nos é feita aqui. Ela não exige co-investimento. A Portugal Ventures pode ser o único investidor. Nós privilegiamos o co-investimento, achamos que o mercado já hoje tem investidores, em particular em determinadas áreas, outros investidores que são igualmente ativos e porque acreditamos também que, na generalidade, será proveitoso para a startup a possibilidade de ter tickets robustos para levar a cabo o seu projeto até fases mais longe e até porque nós temos limitações do funding, mas não são apenas limitações, há também uma gestão aqui de risco que obviamente deve ser feita quando fazemos estes investimentos. Portanto, não é mandatório, mas acho que é em benefício de todos, é sempre bom quando existe possibilidade de existir co-investimento. Temos também aqui outro empreendedor que nos pergunta, e eu peço desculpa quando respondo em inglês, porque são perguntas que são postas também em inglês, que nos diz que, as for the coal economy, can you please elaborate more on sectors, particularly technological solution? Will technology solution for maritime transportation be a valid example? Yes, well, I cannot elaborate much more because our option it was to be inclusive as possible. So we will say that a solution for maritime transportation, yes, could be an example if there is an advantage in that new technology and you can demonstrate that. Portanto, não sei se temos aqui mais questões. Um projeto que apenas possua o back-end em alpha stage de uma aplicação é possível ser candidato a investimentos. Eu imagino que aqui o alpha stage estejamos a falar mais em apps do que em hardware. Eu tenho a ideia que não, que deverá já estar numa beta stage, porque, enfim, ainda não é a minha área, mas o que aqui é importante é que se estivermos a falar de uma app, ela consiga demonstrar atração. Portanto, se ela está feita com clipes, entre aspas, ou não, é algo que para o end user isso não é visto. O que é importante é ver é que ela funcione e principalmente que ela
suscita interesse nos possíveis utilizadores e, portanto, há interesse em utilizar e em pagar e demonstrar interesse por pagar por aquela solução. Eu diria que teria que estar numa fase alfa, consoante a gente entenda o que é uma alpha stage ou uma beta stage, perdão. Vamos cá ver uma empresa registada como unipessoal é elegível para apoio pela PV. Ou preciso fazer primeiro a mudança de estrutura para a sociedade. Não é necessário fazer, mas nós, com o nosso investimento, automaticamente ou ao mesmo tempo será feita essa mudança. Portanto, nós não investiremos por princípio em empresas que não sejam sociedades anónimas, mas fazemos essa mudança, temos algumas, enfim, unipessoal, imagino que possa existir, eu não tenho presente, mas investimos em muitas em sociedades que no momento em que estamos a analisar são sociedades limitadas e nós com o nosso investimento no mesmo momento fazemos a conversão para sociedades anónimas com a entrada, enfim, de novos sócios. Estou-me aqui a tentar ver se temos aqui mais questões. Se calhar vamos dar só aqui mais 1 minuto ou 2 para, se alguém quiser pôr mais questões. De qualquer forma, se entretanto outras vos surgirem, não hesitem também em remeter para o site da Portugal Ventures. Falha minha, não sei de cor, mas julgo que estará nos sites. Não sei se mais alguém quer pôr alguma questão. De qualquer forma, deixo-vos o site que vocês eventualmente já conhecem, que é o submissions@portugalventures.pt e, portanto, podem... O que é que isso... é o e-mail. Ok. Portanto, o e-mail é o submissions@portugalventures.pt. Podem-no fazer a qualquer momento, que terão sempre uma resposta por parte da Portugal Ventures. Não havendo mais questões, se calhar vou dar por encerrado o webinar. Agradecer a todos a vossa disponibilidade e espero que pelo menos alguns de vós possam vir a encontrar aqui no site da Portugal Ventures e na submissão de candidaturas da Portugal Ventures. Obrigada.